Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e dessa vez vamos estar falando aqui a respeito de tudo que aconteceu nessa segunda-feira, né? Rescaldo dessa derrota acachapante aí para o time do Palmeiras, 1 a 0 sofrido. O Vasco teve ali uma boa participação nessa partida, mas infelizmente jogamos como nunca, perdemos como sempre, um jogo que tínhamos tudo para ter um resultado positivo. Mais uma vez saímos derrotados para o Palmeiras, como foi no ano de 2024. Mas antes de estar aqui falando a respeito, né, das notícias que pintaram aí nessa segunda-feira, peço a você para dar aquela moral, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like, seu comentário é importante. Não esqueça de apertar aí o sininho de notificações para receber nossos vídeos futuros. Vamos começar o vídeo falando a respeito da classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos desse domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco ocupa aí a 13ª colocação, caiu uma posição em relação ao início da rodada, né? O Vasco estava em 12º, o Palmeiras ocupa ali a 1ª colocação com 16 pontos, seguidos de Flamengo com 14, Bragantino é o 3º com 13, Cruzeiro com 13 é o 4º, Fluminense 13 também é o 5º colocado, em 6º Bahia com 12, Ceará 7º com 11, Corinthians 8º com 10, 9º Inter com 9, São Paulo é o 9º com 9, o Botafogo é o 11º com 8, assim como o Grêmio, 12º, também tem 8 pontos, o Vasco com 7 pontos ocupa ali a 13ª colocação, Juventude com 7, Mirassol com 7, pode estar passando o Vasco, né, com os jogos de hoje. Atlético Mineiro com 6, Vitória com 6, também corre esse risco. O Vasco, né, com vitória desses dois jogos aí, o Vasco pode estar chegando muito próximo de entrar ali na zona do rebaixamento. Então é importante a torcida do Vasco dar uma secada nos jogos que tem aí nessa segunda-feira. O Vasco ainda tem aí uma maratona nesse mês de maio, né? São os próximos 5 jogos do Vasco serão o seguinte: no dia 7/5, quarta-feira, o Vasco pega o Puerto Caballero pela Copa Sul-Americana. No próximo sábado, dia 10, o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. No dia 13, terça-feira, vamos voltar aí para a Copa Sul-Americana e ir para a Argentina para enfrentar o Lanús. Voltaremos para o Brasil, jogaremos em São Januário contra o Fortaleza no dia 17/5 e no dia 20, outra terça-feira, vamos enfrentar aí o Operário pela Copa do Brasil. Então é um mês aí difícil, um mês com a maratona muito puxada. O Vasco que vem aí de 6 jogos sem vitória, tá na hora de começarmos a vencer. Então vamos para cima do Puerto Caballero, buscar uma vitória importante na Sul-Americana. Quem sabe a gente já não assume a liderança do nosso grupo e possa dar um pouco mais de tranquilidade para a gente buscar os resultados positivos. Primeiramente, um jogo fora de casa com Vitória é importante, a primeira vitória, então, para a gente se afastar de vez ali da parte de baixo da tabela. E como eu falei aqui no vídeo, hoje surgiu aí, né, uma fumaça branca lá em São Januário, né? O Diniz, né, teria aceito, né, a pedida do Vasco. O Vasco fez uma contraproposta por Fernando Diniz. O Seleção Sport TV trouxe aí uma informação que me deixou até meio assustado. O Fernando Diniz teria pedido ali um salário de 2 milhões para acertar com o Vasco, né? Ação do Jornal dos Esportes. Em negociação para voltar ao Vasco, Fernando Diniz teria pedido um salário de 2 milhões por mês, segundo o Seleção Sport TV. Assustado com a pedida, o presidente Pedrinho, fã declarado do treinador, tenta diminuir esses números para anunciá-lo ainda essa semana. Diniz comandou o Vasco em 2021 com 12 partidas, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Com um aproveitamento de 41,67%, o treinador não evitou ali o rebaixamento do Gigante da Colina naquele ano. E logo depois o Carlos Berbet, né, trouxe ali a informação que o Pedrinho havia, né, feito uma proposta menor, né, logicamente do que esses 2 milhões, e tinha convencido
o Fernando Diniz, né, a aceitar essa proposta. O Vasco conseguiu aí então, segundo o Carlos Berbet, acertar com o Diniz. Falta agora, né, alguns detalhezinhos para poder ter assinatura de contrato, e o Diniz já até, né, tá querendo já começar os treinamentos no Vasco, começar ali a comandar ali a equipe. Quem sabe já pode estar indo para Venezuela para esse jogo contra o Puerto Caballero. Importante. Fernando Diniz é um cara, né, que tem ali uma característica muito boa, que é a característica de propor o jogo, esse negócio de ficar jogando no futebol reativo. O Vasco não tem jogadores com essa característica. A gente vê aí o único jogador com característica de velocidade, de 1 contra 1, é o Lloyd, mas ainda está se readaptando. Ontem estava fazendo ali até um bom jogo, mas acabou se contundindo, não vai poder jogar esse jogo pela Sul-Americana. Então é importante que o Vasco, né, tenha um jogo mais cadenciado, com um toque de bola melhor. Nosso meio campo também só tem jogadores, né, que tem essa característica de tocar a bola. Então eu acho que o encaixe é perfeito. Fernando Diniz com o Vasco, graças a Deus aí o namoro terminou em casamento, e espero que essa união possa estar aí transcorrendo durante o ano de 2025 e 2026, né, que o Vasco possa fazer aí um contrato de 2 anos, que era o esperado, e que possa estar cumprindo aí. A outra informação que pintou nessa segunda-feira é a sondagem do Vasco pelo zagueiro Félix Torres, equatoriano, que pertence ao Corinthians. O Corinthians se mostra disposto a negociar o equatoriano. Notícias lá em São Paulo dão que o Corinthians aceita uma redução na pedida, né? Ele que contratou o jogador junto ao Santos Laguna do México pelo valor de 32 milhões de reais, um valor muito alto pelo equatoriano, que não vem rendendo lá no Corinthians. A torcida vem cobrando muito, né? É um jogador que chegou cheio de expectativas, mas está ficando escanteado lá no clube do Parque São Jorge. As informações do Transfer Market do Félix Torres, né, um jogador de 28 anos, equatoriano, nascido lá em São Lourenço do Equador, 1,87 m de altura, tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2027, e é um jogador aí que não foi tão aproveitado no Corinthians assim. São 3 jogos, né? Nenhum gol, nenhuma assistência, tomou um cartão amarelo, foi expulso também uma vez aí, uma entrada criminosa que ele deu aí, se eu não me engano, na penúltima partida do Corinthians. Então é um jogador que já teve participação na seleção equatoriana, jogador interessante, mas não vem fazendo ali, né, um bom trabalho no Corinthians. Ele que teve a sua carreira basicamente feita lá no Equador, jogou em times de menor expressão, no Aliança Pailón, no Galácticos, no LDU Porto Viejo, no Galácticos de novo, Barcelona de Guayaquil, Galácticos. Então ele ficou ali rondando ali esses times, né, de menor expressão do futebol equatoriano. O Barcelona de Guayaquil é o mais importante. Teve uma temporada lá no Santos Lagunas. O Corinthians fez aí a contratação do jogador, né? Pagou 6 milhões de euros. O passe está aí afixado, segundo o Transfer Market, em 4 milhões de euros. O Corinthians aceita fazer uma redução, né? Mas temos aí também a dificuldade, se for verdade, né, essa informação, o Vasco ainda deve aí o Corinthians uma grana, né? Essa transação ainda está em fase de especulação, né? O site que trouxe, né, a informação não é um site muito conhecido, então vamos esperar, né, os próximos dias. O que importa é que o Vasco precisa de buscar um zagueiro, e de repente aí o Félix Torres seria até um jogador interessante, jogador de seleção equatoriana, um jogador, né, forte, rápido, poderia estar ajudando muito o Vasco. O Vasco poderia estar buscando esse jogador, já que ele não completou, né, os 6 jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora a respeito aí da situação do Felipe Coutinho, né, que vem aí negociando, discutindo o contrato com o Aston Villa. O Vasco, né, adota ali uma postura mais paciente para poder renovar ali com o jogador, e o GE trouxe ali a informação, né, que o Coutinho o Vasco vem mantendo o otimismo e adota paciência para seguir com o Felipe Coutinho no elenco.
O jogador está emprestado pelo Aston Villa até o dia 30 de junho deste ano e debate o futuro de seu contrato com o clube inglês. A renovação do vínculo do atleta é uma das prioridades da diretoria vascaína, que trabalha com o cenário de um novo empréstimo, mas também não descarta a possibilidade de que Coutinho consiga a rescisão de contrato com o time inglês para assinar em definitivo. O atual vínculo do jogador com o Aston Villa se estende até junho de 2026. O clube acredita que o desejo do jogador de continuar no Vasco e no Rio de Janeiro possa ser fundamental para facilitar o acerto entre as partes. Além do aspecto esportivo, o jogador tem um projeto social em desenvolvimento, com a criação do Instituto Philippe Coutinho, entidade sem fins lucrativos dedicada a promover o desenvolvimento educacional e esportivo de jovens. A sede é localizada em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e foi uma das razões que fizeram o Meia retornar ao futebol brasileiro. No último fim do mês, antes do embarque da delegação do Vasco para Uberlândia para o jogo contra o Cruzeiro, o presidente também comentou a situação de Coutinho e reforçou o desejo de renovar com o camisa 11. Abre aspas aí para o presidente Pedrinho. Eu vou fazer todo esforço para que isso aconteça. A gente sabe o potencial do Coutinho, que era questão de adaptação. A gente sabe do esforço que ele fez para vir. Não posso prometer, pois tem muitas coisas envolvidas nisso, mas desejo é grande, garantiu Pedrinho. Coutinho retornou ao seu clube de formação em junho do ano passado. Em sua segunda passagem pelo Colina Histórica, o meia de 32 anos soma 36 jogos, 8 gols. Em 2025 são 18 partidas, todas como titular. Então, rapaziada, eu acho que o Pedrinho tá certo, tem que manter ali, né, uma calma, não pode também chegar de qualquer forma ali, querer contratar o jogador em definitivo. Tem que deixar o Philippe Coutinho resolver a sua situação lá com o Aston Villa. Eu tenho certeza que o time inglês vai conseguir ali entrar num acordo com o jogador. De repente rola ali também uma rescisão amigável, né? O Coutinho, que ainda tem aí mais um ano de contrato com o Aston Villa, de repente o Vasco pode estar até assinando um contrato em definitivo. Jogador que ano passado chegou com muita expectativa, mas por causa da adaptação ao futebol brasileiro ficou muito abaixo do esperado. A torcida começou a pegar no pé do Coutinho, isso aí fez com que ele ficasse um pouco, né, instável psicologicamente, mas 2025 veio se preparando, teve uma pré-temporada completa. Jogador aí vem fazendo bons jogos, já decidiu algumas partidas importantes para o Vasco. Aquele jogo contra o Melgar ele jogou muito bem, foi um jogador importantíssimo, apesar do empate do Vasco. Vem fazendo ali bons jogos, fazendo gols necessários para ajudar o Vasco. Então é um jogador que de repente tudo pode dar certo aí e o nosso cria ficar aí pelo menos por mais 1 ou 2 anos aqui no nosso Vasco da Gama. Essas foram as informações dessa segunda-feira, dia agitado, depois de uma derrota em que a torcida do Vasco ficou muito triste, mas bola para frente, já veio o jogo da Sul-Americana. Deixe seu comentário aqui, o que vocês acham sobre a possibilidade do Vasco estender o contrato do Philippe Coutinho. Você concorda, discorda? O Philippe Coutinho tem que sair do Vasco, o possível interesse do Vasco no zagueiro corintiano e a classificação do Vasco. Você acha que o Vasco desce para a zona do rebaixamento nessa rodada, ou a gente ainda vai ter aí a possibilidade de sair dessa zona, né, de estresse no final de semana que vem? Seu comentário é importante, seu like é essencial para o nosso crescimento. Um grande abraço a todos, saudações vascaína.